eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. O tema do nosso podcast hoje é a retinopatia diabética, a principal causa de cegueira entre as pessoas com 20 a 75 anos. Pouca gente sabe, mas a retinopatia diabética é uma das complicações mais frequentes do diabetes. Ela afeta 1 em cada 3 pessoas que apresentam a doença. A retinopatia diabética se desenvolve de forma silenciosa e ao longo dos anos. O problema é que, quando surgem os sintomas, como a visão embaçada, por exemplo, a doença já pode estar em estágio mais avançado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 90% dos casos de cegueira causados por diabetes poderiam ser evitados com diagnóstico e tratamento precoce. Novembro é o mês em que se concentram as ações para conscientizar as pessoas sobre o diabetes. E é exatamente o que faremos aqui hoje. Neste episódio, a ideia é entender o diabetes, o que está por trás do desenvolvimento da retinopatia diabética e o que pode ser feito para mudar esse cenário. Para tirar essas e outras dúvidas sobre o assunto, temos 2 convidados especiais. Eu vou conversar com a doutora Solange Travassos, ela é mestre e doutora em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Departamento de Saúde Ocular da Sociedade Brasileira de Diabetes e vice-presidente eleita para o biênio 2022-2023, também da SBD. Seja muito bem-vinda, doutora Solange, tudo bem? Tudo ótimo, Natália, um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Muito bom. A gente vai falar também com o Dr. Fernando Malherbe, que é médico oftalmologista, especialista em retina e doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Ele também é membro do Departamento de Doenças Oculares da Sociedade Brasileira de Diabetes. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando, tudo bom? Olá, Natália, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olá, Solange, um prazer estar com vocês hoje. Olá, Fernando. Muito bom. Antes da gente começar, eu queria deixar um aviso. Não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Esse episódio tem o patrocínio da farmacêutica AbbVie Allergan. Bom, vamos lá. Queria começar com você, doutora Solange. A gente precisa situar a nossa audiência um pouco mais sobre o diabetes. A gente sabe que diabetes é uma das doenças crônicas mais relevantes no Brasil e que ela poderia ser controlada, certo, doutora? Então, a minha pergunta é, o que causa o diabetes e como que é o cenário da doença no Brasil? No Brasil, existem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes. Diabetes é uma doença muito prevalente no mundo inteiro e que vem aumentando cada vez mais. A gente fala de diabetes, parece que é uma doença só, mas são várias. Existem mais de 30 tipos de diabetes. Os tipos mais comuns são o diabetes tipo 2, que acomete mais de 90% dos casos, e ele é causado por um estilo de vida inadequado, por uma herança genética, que com o tempo vão afetando o funcionamento do pâncreas e a glicose passa a se elevar. Esse é o tipo mais comum que a gente pode evitar, na realidade, com uma abordagem de educação e saúde. O segundo tipo mais comum é o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Ele acomete mais ou menos 5 a 10% dos casos, e a gente não tem como evitar, é uma doença que você vai dormir sem ter diabetes, você acorda com diabetes, o teu sistema imunológico estranha seu pâncreas, destrói essas células e você precisa usar insulina para se manter vivo e com saúde. Você disse 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Essas pessoas, elas controlam o diabetes? Aí acho que a gente pode partir para um próximo passo, né? Quais são as consequências de uma doença descontrolada? Olha, realmente isso que você falou é muito importante, a resposta que eu tenho não é boa, né? A maioria das pessoas com diabetes no mundo não tem essa doença sob controle, e os dados que a gente tem no Brasil, tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, é que a maioria não consegue realmente atingir as metas, né, que a gente estipula como seguras para você evitar as complicações que você me perguntou, e é um percentual assim, bem pequeno que consegue atingir todas essas metas. Então, quando você não consegue controlar no longo prazo, você está sujeito a problemas de retina, né? Como você falou, a retinopatia ela é a complicação mais temida pelos pacientes. A gente também tem complicações renais, complicações cardíacas, complicações neurológicas, amputação, impotência. E tem uma boa notícia nisso tudo também, que se você controlar bem, você consegue evitar
a maioria dessas complicações, pelo menos em estágios mais avançados, sabe? Então, por isso que é importante a gente estar aqui conversando sobre isso, para alertar as pessoas, para procurar tratamento, ter um diagnóstico adequado, feito precocemente e não se contentar com um controle inadequado, né? Buscar ajuda e tentar mudar essa situação. Com certeza. Vamos chamar agora o Dr. Fernando para o papo. Entrando, Dr. Fernando, especificamente na retinopatia diabética. Vamos explicar o que é retinopatia diabética e como que ela acontece. A gente já entendeu que ela pode ser uma consequência do diabetes descontrolado, é isso? Isso mesmo, Natália. A doença, quando ela está instalada e quando a gente não tem um controle clínico adequado, ou seja, quando o açúcar do sangue está mais alto do que deveria ou variando muito, acaba acontecendo lesão em diversos vasos sanguíneos do organismo, em função desse mecanismo relacionado à hiperglicemia, que é o açúcar alto e algumas outras coisas, né? E essa doença, ela acaba tendo uma certa predileção por órgãos que apresentam vasos pequenos, né? Então, é o que nós chamamos de microangiopatia, ou então é uma doença dos vasos pequenos, e a gente tem classicamente 3 tipos de tecidos que são o alvo dessa doença, dos vasos pequenos. Nós temos a nefropatia, que é a doença dos rins, a neuropatia, que é a doença dos nervos, e a retinopatia, que é a doença da retina. A nossa retina é um tecido muito delicado, muito nobre, que recobre o interior dos nossos olhos e que é a parte mais importante do nosso olho para o desenvolvimento da visão. E ele é justamente o alvo dessa doença quando ela está descontrolada. Então, esse dano dos pequenos vasos leva a diversos problemas na retina que podem avançar em caso de falta de controle, de prevenção, de educação, até a pessoa notar um dano visual, né? Ela pode notar uma visão que não está nítida, que está embaçada, isso em algumas situações. Existem outras situações, e isso é muito importante da gente ressaltar aqui, que essa doença nos olhos, ela pode ser silenciosa. O que quer dizer isso? Era isso que eu ia te perguntar, viu, doutor? Se podia ser silenciosa, tipo, as pessoas têm e não sabem. Pode, então? Justamente, pode sim. Porque esse tecido, né, que a gente está comentando, que é a retina, ele preenche o interior do globo ocular e a parte central da retina, que é o que nós chamamos de mácula, essa parte, quando ela está afetada, naturalmente a pessoa vai notar que a visão está acometida. Mas, se a parte da retina acometida estiver distante da mácula, a pessoa pode não perceber, ela pode manter a visão normal, mas já ter uma lesão na retina que, se não interrompida pelo tratamento, pelo controle, pode evoluir para causar um dano grave, inclusive a perda da visão. Fernando, só para acrescentar aqui, que tem um agravante nisso tudo, é que metade das pessoas que têm diabetes não tem esse diagnóstico. Então, elas passam anos, né, com a doença, sem saber que tem diabetes, e muitas, quando descobrem, já tem uma complicação na retina. Então, ela não tem nem o diagnóstico do diabetes, e muito menos da retinopatia, é isso? Exato, exato. A gente tem alguns dados no Brasil de pessoas que chegaram com retinopatia já avançada, assim, com perda de visão, quando a mácula foi atingida, como o Fernando falou, e que foi o primeiro exame de retina que a pessoa fez, já no estágio muito avançado, e às vezes a pessoa nem sabia que era diabética. Para ficar bem claro, assim, para quem está ouvindo a gente, quais são os sintomas? Eu entendo que é uma doença silenciosa, mas tem algumas suspeitas? Sim, no diabetes tipo 1, que é esse autoimune, que ele tem um início muito rápido, os sintomas são muito marcantes. Você começa de uma hora para outra a ter muita sede, urinar muito, beber muita água, comer muito, perdendo peso apesar de estar comendo muito, cansaço, aí isso vai se agravando, você pode ter náusea, vômito, desidratar, então não passa desapercebido. Agora, o diabetes tipo 2, os sintomas eles podem ser muito insidiosos. Então, é aquela pessoa que nunca acordava à noite para urinar. Lá para os 50 e poucos anos, está acima do peso, sedentário, começa a acordar uma vez. É uma feridinha no pé que demora a cicatrizar. Uma candidíase vaginal. E a pessoa não se dá conta
que aquilo pode ser uma doença chegando. Então, o diabetes tipo 2 ele começa a ter sintomas quando os níveis de glicose estão mais elevados, em geral acima de 180, que aí começa a eliminar a glicose na urina, e aí começa a dar um excesso de urina, um aumento da sede. Né? Então, muitas vezes, alterações que não são muito importantes ficam anos ali sem diagnóstico. E agora, doutor Fernando, sobre os sintomas da retinopatia diabética, tem sintomas claros e marcantes como tem o diabetes, como a doutora Solange colocou? É justamente aí que está o perigo, né? Em muitas situações não há sintoma algum. Então a pessoa ela percebe que a visão está normal, né? Ela não nota nenhum comprometimento, ela enxerga bem e ela às vezes não sabe, mas ela já tem alguma lesão na retina que pode levar a um quadro grave. Esse é o principal aspecto da importância da prevenção pelo rastreio, né? Pelo rastreamento. Ou seja, aquelas pessoas que têm a doença e que, dessa forma, têm o risco de desenvolver a complicação ocular, elas devem ser monitoradas mesmo sem queixa. Existe um calendário, né, uma proposta para periodicidade, o número de vezes que essa pessoa tem que ir ao especialista, ao oftalmologista, para poder, então, ter um exame que vai dizer tanto se o olho está afetado e se ela precisa de um tratamento, como também vai dar informações sobre o estado geral do controle da doença. Muitas vezes, o paciente que tem lesões na retina acaba motivando a equipe a investigar melhor, pedir outros exames e a gente acaba achando outros tipos de lesões em outros órgãos-alvo, porque as lesões elas ocorrem mais ou menos de forma paralela. Eu tenho um dado aqui, uma estimativa que 1/4 das pessoas que vivem com diabetes não conversam com o médico sobre a condição, mesmo quando alguns problemas de visão ocorrem. Aí eu queria perguntar para a doutora Solange, por que é importante informar o médico sobre isso logo no início? Assim, mais do que isso até, todo paciente com diabetes tipo 2, independente de ter qualquer sintoma, ele precisa ser encaminhado para o oftalmologista no mínimo uma vez por ano. Ele descobriu que está diabético, a partir dali, todo ano ele tem que ir no oftalmologista fazer um exame com pupila dilatada para examinar o fundo de olho. No diabetes tipo 1, isso começa no adulto depois de 5 anos de doença. É porque o diabetes tipo 1, como eu te falei, ele começa rápido. O diabetes tipo 2, como você pode ter a doença e não saber, né? Então no diagnóstico a gente já começa a avaliar. E esse paciente com diabetes tipo 1, né, que é o jovem que precisa de insulina, ele precisa fazer esse exame depois de 5 anos de doença e repetir esse exame anualmente. Então, a gente sempre pergunta na consulta qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista, você está enxergando bem, está com alguma queixa. Isso tem que fazer parte da rotina. Assim como examinar o pé do paciente, medir a pressão, pesar, fazer um exame clínico completo. Diabetes é uma doença sistêmica, ela pode afetar tudo se não estiver bem cuidada. Então, é muito importante você ter essa consciência e ensinar isso para o seu paciente. E, doutor Fernando, você falou sobre rastreio. E aí uma pergunta é como que é feito o diagnóstico da retinopatia diabética? É preciso fazer algum tipo de exame mais específico? Tradicionalmente, esse rastreio é feito com o exame realizado pelo médico oftalmologista, popularmente conhecido como fundo de olho ou mapeamento de retina, que nada mais é do que o exame da própria retina e que a gente recomenda no paciente com diabetes que seja feito com a pupila dilatada, né? Porque se a gente está com a pupila em condições normais, fisiológicas, a gente só consegue avaliar uma parte da retina, só a parte mais central. E como a gente vem falando, é importante também a avaliação dessa parte mais periférica da retina, onde pode haver já alguma lesão que é relevante, né, de ser detectada. Então, o método tradicional de detecção é o exame oftalmológico com a pupila dilatada, né? Existem algumas alternativas a essa abordagem em situações onde esse exame não está prontamente disponível, né? Eu vou dar um exemplo. Quando existe uma população com diabetes que precisa desse exame e não existe naquele cenário, naquela área, um especialista que possa atender essa demanda, a gente pode, por exemplo, fazer fotografias da retina com aparelhos específicos, né, que fazem esse tipo de foto.
E essas fotos podem ser avaliadas à distância por especialistas, e se a foto for realizada com uma boa qualidade e de acordo com alguns parâmetros que estão bem padronizados, estabelecidos, é possível detectar à distância se a doença está presente ou não pelas fotografias. E o que acontece se o diagnóstico da retinopatia é feito de forma tardia? Se o paciente não fez esse rastreio e ele chega lá e já está um pouco mais avançado? A retinopatia, ela vai se instalando de maneira gradual, no órgão, né, na retina do paciente. Nos estágios iniciais, é possível, com às vezes apenas o tratamento clínico, né, com o controle da glicemia, da pressão arterial, com melhora de hábitos de vida, perda de peso, é possível regredir essa doença dessa forma. À medida em que a doença vai avançando, vai se instalando e vai ficando há mais tempo presente no tecido, a chance de regredir vai ficando menor também, né? Então, a partir de um certo momento, além desses cuidados gerais que sempre são indicados, é necessário que se faça tratamentos específicos do olho, né? Tem algumas modalidades, por exemplo, tratamentos com laser, tratamentos farmacológicos, até mesmo cirurgias. E aí, a partir do momento em que existe essa indicação do tratamento específico do olho, alguns pacientes conseguem recuperar a função visual total ou parcialmente, mas infelizmente, casos mais avançados que chegaram depois de muito tempo da doença instalada e geralmente já com um controle sistêmico ruim, um controle clínico ruim, podem ter danos irreversíveis. O que quer dizer? Se a pessoa chegar tarde demais ao especialista e já numa condição mais crítica, às vezes não há nada que possa ser oferecido para aquela pessoa em termos de recuperação da função visual. E, doutor, quando se diz muito tempo com a doença, quer dizer quanto tempo? A gente tem, no caso do diabetes tipo 1, que a gente consegue identificar de maneira mais ou menos precisa quando a doença começou, que essas complicações, elas não se instalam de uma hora para outra, né? Acho que é até importante uma coisa que a Solange sempre gosta de enfatizar, e eu venho fazendo isso por influência dela. É possível que uma pessoa com diabetes viva a vida inteira sem ter nenhum tipo de complicação dessa, né, na retina ou em qualquer outro órgão, se ela entender bem o processo da doença e as medidas de controle e tiver o apoio de uma boa equipe, médicos e toda a equipe multidisciplinar, né? Então, não é algo que fatalmente vai acontecer, não é uma sentença, né? É uma condição, é um fator de risco que a pessoa tem, idealmente, todos os instrumentos e ferramentas e cada vez mais, né, para ter um bom controle clínico e um bom acompanhamento multidisciplinar. Agora, aquelas pessoas que têm a doença e não sabem ou que não têm a condição correta de controlar e de acompanhar, aí sim elas podem desenvolver, e a gente não tem um número preciso aí de tempo em anos, mas o que a gente sabe é que quanto maior a duração da doença e quanto pior o controle clínico, maior a chance dela desenvolver esse tipo de complicação. É verdade, a gente tem pacientes, né, que tem o prazer de acompanhar, e outros médicos também, e chegam a ter 20, 30, 40 anos de doença sem nenhuma complicação. Mas eu queria voltar um pouquinho, Natália, nessa questão que você e o Fernando estavam falando. A gente tem um problema muito, muito sério no Brasil, é que se você faz um diagnóstico um pouco mais tarde e necessita de uma intervenção, né, quer seja com laser ou com uma medicação intraocular, e se você depender do SUS, você vai estar com problemas. Porque quando a gente detecta essas alterações e necessita de tratamento, de uma maneira geral não se pode esperar. E as filas para esses tratamentos mais complexos no SUS, elas são enormes. Então, muitas vezes, você tem o diagnóstico numa fase que você não tem tempo hábil para tratar, por causa das dificuldades do sistema. E aí a pessoa, acontece que ela pode até estar perdendo a visão na fila, aguardando o tratamento. Porque é uma doença progressiva, é isso? É uma doença progressiva. Quando você detecta, por exemplo, quando a pessoa tem uma alteração visual aguda, ela acorda sem enxergar de uma vista, ou com uma mancha no olho por uma hemorragia, essa intervenção, né, Fernanda, ela deve ser feita em dias, né? Você não pode esperar.
no caso de uma hemorragia, 6 meses numa fila para ter atendimento. É o que a gente chama de eventos tempos sensíveis, né? Inclusive, a gente teve essa experiência recente aí durante a pandemia, em que muitas atividades terapêuticas foram interrompidas, porque havia o risco, né, do paciente circular e isso acabar implicando no risco de contágio. Mas justamente esse tipo de tratamento nunca chegou a parar, né? Porque entende-se que haveria um prejuízo grande funcional se o tratamento não fosse realizado no tempo adequado. Eu queria até trazer esse tópico pandemia com vocês. Eu acho importante a gente falar desse nosso contexto atual, né? Eu queria entender qual que foi o impacto que a pandemia teve no diagnóstico e no acompanhamento de pacientes com diabetes e talvez, consequentemente, também com retinopatia diabética. No caso, assim, da minha prática, eu consegui migrar fácil para o online. A maioria dos pacientes, a gente porque já tem um trabalho com tecnologia, já tinha uma facilidade, os pacientes conseguem fazer o download dos equipamentos de bomba de insulina, sensores, monitores, e encaminhar isso online. Isso aconteceu no mundo inteiro, isso cresceu muito, mas aquele paciente que precisava de um exame físico, a gente tentava agendar essa complementação do exame presencialmente. Mas foi necessária uma grande adaptação. Agora, no caso da oftalmologia, é muito diferente, né? Não tem como fazer essa consulta oftalmológica à distância. Como foi, doutor Fernando? Foi e tem sido ainda, né, um grande desafio, por esse motivo que a Solange expôs. A nossa propedêutica, ou seja, o que a gente usa para examinar o paciente, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil transpor para esse modelo de atendimento à distância, né? Então, se por um lado, para o rastreamento, eu mencionei anteriormente que é possível ser feito com telemedicina, e isso a gente já vinha fazendo e continua, né? Acho que isso até foi potencializado com a pandemia, porque esse assunto ganhou relevância, né? Ficou mais discutido, mais aceito. Por outro lado, alguns aspectos do exame ocular e principalmente o tratamento exigem o encontro presencial, né? Então, nossa preocupação era e ainda continua sendo, né, de informar aos pacientes que esse tratamento ele é necessário e que o tempo é crítico, né, não dá para esperar muito tempo, porque pode haver uma evolução da doença e um prejuízo funcional, e também deixar os pacientes cientes de que esse tipo de abordagem pode ser feita cumprindo todos os protocolos sanitários, com medidas adequadas à pandemia, né? Atendimentos, enfim, que respeitem aí isolamento e que evitem situações que potencializem contágio, para que o paciente se sinta seguro e mantenha o tratamento que ele deve manter. Uma outra coisa, Natália, que a gente fez também foi uma estratificação de risco. Por exemplo, se você tem um paciente com pouco tempo de diabetes e bom controle, a chance dele ter uma retinopatia é mínima, ele pode esperar. Se você tem um paciente com muito tempo, mas que sempre foi bem controlado, que não tem outras complicações, teve um exame no ano anterior, esse também pode esperar, né? Agora, se você tem um paciente que é hipertenso, que está descontrolado, que está há 3 anos sem exame, esse não pode esperar, né? Então, o que a gente fez foi isso, pelos dados clínicos, tentar estimar qual o risco desse paciente e individualizar essa orientação para ir ao oftalmo. E agora, aos poucos, também as pessoas estão ganhando mais confiança, né? De retomar também, de correr atrás do que elas não fizeram no ano passado. Tá tudo cheio, né? Você marcar exames ginecológicos, né? Exames de rotina. Eu mesma fui fazer minha rotina de exames ginecológicos, eu fiquei 2 horas e meia esperando para ser atendida. Sim. Acho que todo mundo atrasou isso, né? Sim. Mas tá voltando ao normal, graças a Deus a gente está daqui a pouco saindo disso, se Deus quiser. Com né? certeza. Agora, sobre o diagnóstico de retinopatia, uma curiosidade, assim, como que fica a vida do paciente depois do diagnóstico? Ele faz o tratamento, eu queria entender um pouco a jornada, assim, e ele precisa de um acompanhamento médico frequente? Sim. Quando a gente detecta essa lesão na retina, isso nos revela que esse paciente ele já teve um tempo de doença agindo de forma descontrolada, né? Então, diferente daquele paciente que não tem nada e que pode voltar
uma vez por ano, ou até mesmo, como a Solange mencionou, esse espaço pode até eventualmente ser um pouco maior para pacientes selecionados. O paciente que tem a doença detectada, ele exige uma atenção mais cuidadosa, retornos mais frequentes e, eventualmente, tratamentos, né? Então, lesões iniciais podem ser revertidas, a pessoa pode recuperar alguma perda que ela teve em termos de função visual, mas a gente sempre vai ficar mais atento, né? Uma vez que ela já teve esse antecedente de apresentar lesão na retina. E é até bem comum, Natália, a pessoa, né? Acho que de uma maneira geral, existe uma tendência a você achar que não vai acontecer com você, Sim. né? Principalmente o jovem. Então, não é raro você pegar um paciente que estava se cuidando muito mal, aí ele vai no oftalmo, percebe que ele tem uma lesão inicial, raros microaneurismas, assim, que são as primeiras lesõezinhas que aparecem no olho. É frequente esse paciente passar a encarar a doença de outra forma, como uma coisa mais real, que ele precisa aprender a lidar, que ele vai respeitar, mudar a relação com a doença e aquilo estacionar ou regredir. É muito importante manter essa rotina de rastreamento, sabe? Porque a gente tem a oportunidade de convencer as pessoas a encarar a doença de outra forma, principalmente quando a ameaça é perder a visão, né? Você falou agora, né, doutora, que às vezes é um paciente muito jovem, e eu estava lembrando que na minha abertura eu falo isso, né, que a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira entre pessoas de 20 a 75 anos, então é um perfil muito amplo, né? Sim, é comum perder a visão, paciente que não teve tratamento, às vezes no interior. É muito triste. Segunda, terceira década de vida, a pessoa está cega. Isso é uma tragédia e é muito triste porque é completamente evitável. É a maior causa de cegueira evitável nessa população. E agora, como que é a vida de uma pessoa com a retinopatia diabética? Se ela já chega nesse estágio, assim, ela impacta nas atividades do dia a dia? O paciente pode ter que tipo de limitação? Vai depender do grau, Natália, porque assim, ó, vamos entender. Em média, 35 a 40% nos estudos mundiais vai ter algum grau de retinopatia. A maioria, graças a Deus, não vai ser grave, né? A retinopatia com risco de perda visual importante é menos que isso. Então, uma pessoa que tem uma lesão inicial, que ela passa a se cuidar, que ela faz o acompanhamento, eventualmente avançou um pouquinho mais, fez um laser, ela pode seguir a vida dela bem, né, Fernando? Se ela tomar esses cuidados. Agora, se ela não fizer isso e essa lesão for mais adiante, aí eu vou deixar o Fernando falar que existem tratamentos que você precisa fazer periodicamente, injeções intravítreas, né? Esse aspecto de a lesão ocular funcionar como um despertador para o paciente, como um alarme, né, é algo que a gente talvez tenha que usar a favor desse controle, né? Se até esse momento o paciente, se ele tinha uma doença de várias maneiras silenciosa, porque ele achava que era só o exame que estava alterado, mas ele não tinha nada de concreto atrapalhando a vida dele, nessa hora em Uhum. que ele tem o diagnóstico de que tem uma lesão dentro do olho dele que pode evoluir para ele ficar cego, geralmente é um ponto de inflexão, né? Tem muitos pacientes que eu Sim. recebo que a O partir desse paciente cai na momento, real. isso, eles passam a ser pacientes exemplares, eles vão seguir É isso tudo que o aí. médico falar, vão ficar preocupados, vão readequar a rotina deles de uma maneira mais saudável, né? A se alimentar melhor, a se exercitar, a usar os remédios, fazer o acompanhamento, né? Então, se isso ocorrer dessa forma, esse paciente vai acabar tendo um ganho, né? Ele vai ter uma melhora global da saúde dele e muitas vezes ele pode fazer com que a doença no olho, a doença retiniana, fique estável ou até mesmo regrida, né? Lembrando que a minoria dos casos de retinopatia são casos que podem ameaçar a visão, né? A grande maioria são casos em que as lesões estão presentes, mas ou não estão causando nenhum dano grave ou causam danos bastante sutis na visão. Então, serve mais como um alarme mesmo, né? E a ideia é, à medida em que isso é detectado, que se evite a progressão para esses quadros mais graves, mais ameaçadores. Acho que a gente
para agora com esse grande alerta, né? Infelizmente, o nosso episódio está caminhando já para o final. Antes de eu me despedir de vocês, eu queria abrir esse espaço. Vamos começar com a doutora Solange para deixar uma mensagem final para quem ouviu a gente até agora, né? Principalmente com esse debate aqui, com esse alerta, né? De se cuidar. Então eu queria agradecer o espaço, Natália, foi um ótimo papo. Quem tem diabetes ou quem tem alguém na família com diabetes, a melhor forma de encarar isso é pensando que pode ser uma oportunidade para melhorar a saúde, melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. Né? Então, se você não está conseguindo lidar bem com isso, ou você tem algum familiar, algum amigo que não está conseguindo lidar bem com o diabetes, não está conseguindo controlar, busca ajuda. Tem muita gente capacitada, muita gente boa que pode te mostrar um caminho que você vai conseguir ter sucesso e melhorar a sua qualidade de vida. Muito, muito obrigada, doutora Solange. Doutor Fernando. Eu também gostaria de agradecer muito a oportunidade desse espaço aqui, né? Acho que é um tema bastante relevante. A minha mensagem é no sentido de que o paciente que tem essa condição e que, por tabela, tem um risco, né, de uma doença que pode comprometer a visão, que ele sempre tente estar cercado aí de profissionais da área para indicar a ele qual que é o melhor caminho para ele seguir em termos de acompanhamento, de tratamento, de prazo para retornar, né? Agora na pandemia a gente acabou tendo essa oportunidade de individualizar o tratamento, mas deixar que a equipe oriente qual que deve ser, então, esse roteiro, né? E essa questão de buscar informação, a gente vive aí numa era em que a informação ela é abundante e muito disponível, né? Tem várias maneiras da pessoa se informar, e a gente também tem associações de pacientes, sociedades médicas, então tem várias fontes mesmo para que o paciente aprenda mais, se eduque, né, e consiga mudar os hábitos, controlar melhor e ter uma vida mais saudável. Excelente. Muito, muito obrigada, doutora Solange, doutor Fernando, pelo papo muito esclarecedor, cheio de informação. Eu queria agradecer, então, a todos vocês que nos ouviram até agora. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Esse episódio foi patrocinado pela AbbVie e Allergan. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema, podem acessar o site visãoemdia.com.br/abra os olhos. Vocês também podem acompanhar novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, @natcominali, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!